Vamos continuar? Então, eu estava falando da fase de inquérito, que tem uma diferença, tá bom? Vamos falar agora, entrar no rito propriamente dito do rito dos crimes de droga. Então, o artigo 54 da Lei de Drogas, ele vai falar que, recebido os autos em juízo, o Ministério Público deverá, em 10 dias, requerer arquivamento ou oferecer a denúncia. E o que se espera é que ele ofereça a denúncia, claro. Então, em 10 dias, artigo 54, o Ministério Público vai oferecer a denúncia. Aqui é mais uma diferença para o rito ordinário. Você lembra do prazo para o oferecimento da denúncia no rito ordinário, no rito sumário? Está lá no seu artigo 46 do CPP. Ele fala que o prazo é de 5 dias se o réu estiver preso e 15 dias se o réu estiver solto. 5 e 15. Agora, na lei de drogas, o prazo para o oferecimento da denúncia do Ministério Público é de 10 dias. Cuidado com essa questão, porque tem uma diferençazinha importante aí para você. Tudo bem? Legal? Então, depois de oferecido o rito, depois de oferecido, melhor dizendo, a denúncia, depois de oferecida a denúncia, o que é que o juiz tem que fazer? Você se lembra? Bem provavelmente você se lembra de nossas aulas. O que o juiz faz depois que ele recebe a denúncia? Bom, se ele entender que há indícios de autoria e prova do fato, ele vai citar o réu para oferecer a resposta à acusação em 10 dias. Lembra disso? Então, rito ordinário, rito sumário, o juiz, depois que recebe a peça acusatória do Ministério Público, encaminha para o réu, cita o réu, para que o réu ofereça a sua resposta à acusação. Não é o caso da Lei de Drogas. Talvez esta seja a maior diferença da Lei de Drogas. Então, anote aí. Depois de oferecida a denúncia, o juiz não cita o réu. Qual que é o procedimento, então? O procedimento é notificar o acusado. Veja que eu estou usando a terminologia correta. Notificar o acusado. Notificar o acusado, porque acusado é aquele que já foi acusado pelo Ministério Público. E notificar é o instrumento correto para aquele que ainda não é réu. Citar é o que é réu. Eu estou dizendo que antes de receber a denúncia, o juiz deve notificar o acusado para que apresente a sua defesa prévia. Qual é o nome da peça de defesa que o acusado de crime de tráfico de drogas deve apresentar? Resposta, acusação? Não, você zera na peça da OAB. É defesa prévia. A doutrina costuma chamar de defesa preliminar, mas prefira o nome defesa prévia. E por que defesa prévia? Você tem que pensar em defesa prévia e não defesa preliminar. Porque defesa prévia, olha aqui o artigo 55 fala, é o nome que a própria lei dá. Então, a própria lei dá o nome de defesa prévia. Oferecida a denúncia, o juiz ordenará a citação? Não. Ordenará a notificação do acusado para oferecer a defesa prévia, aí sim, por escrito, em 10 dias. Em 10 dias. Meus casos, então, isso é muito importante entender. Em todos os ritos, como é que funciona? O promotor oferece a denúncia, o juiz recebe, sem ouvir a defesa, ou não. Ele recebe ou não a peça acusatória, tudo bem? Ele recebe ou não. Se ele receber a peça acusatória, então ele cita o réu e aí sim ele cita o réu para que ofereça a sua resposta à acusação. Você entende que no momento da citação,
o juiz já transformou aquela pessoa em réu e aí depois já de transformada ela em réu, depois de formada a relação jurídico-processual penal, ele então oportuniza para que o réu, agora réu, apresente a sua resposta. Quer dizer, o réu só apresenta a sua resposta depois dele já ter se ferrado, depois dele já ter virado réu. Dá para entender isso? Tá simples, não é? Porém, nos crimes de tráfico de drogas, na lei de drogas, o momento de apresentar a sua defesa é anterior à resposta à acusação. É na chamada defesa prévia, o acusado não é citado, ele é notificado. Pois bem, então, a defesa prévia é apresentada e aí o juiz pega tanto a denúncia do Ministério Público quanto a defesa prévia e aí sim ele vai fazer aquele juízo, o juízo de admissibilidade da acusação, vai analisar se há elementos suficientes de autoria, vai analisar se há prova da materialidade do fato para aí então, só aí, citar o réu. Veja que, aparentemente, é uma benesse que é dado para o criminoso, para o traficante. Veja que ele tem uma defesa que é maior que das demais pessoas, que dos demais criminosos. E, de fato, é isso. De fato, a lei quis, antes de chamar alguém de traficante ou de transformar alguém em réu por tráfico, ela quis dar uma oportunidade para saber se realmente esta pessoa se encontra nesta condição. Tudo bem? E aí o parágrafo 1º, 2º e 3º, eles vão falar das mesmas coisas que o Código de Processo Penal fala. Os parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 55, que é: exceções serão apresentadas em apartado. Na resposta, o juiz nomeará o defensor caso não tenha tido a apresentação da defesa prévia. E o que é importante saber aqui? Qual o número de testemunhas possíveis de serem arroladas, tanto pela defesa quanto pela acusação. Número de testemunhas, 5. Número de testemunhas, 5. Vamos lembrar dos outros ritos? Então, o rito ordinário você pode apresentar até 8 testemunhas. No rito sumário, 5 testemunhas. No rito sumaríssimo, 3 testemunhas. Há divergência, alguns entendem que é 5, lembra aquilo que eu falei em aula. Mas a doutrina majoritária entende que são 3 no GCRIM. E no júri? No júri são 8 na primeira fase e depois 5 na segunda fase. Estão lembrados disso? E agora, na lei de drogas, você tem 5, você pode arrolar até 5 testemunhas. Tudo bem, minha gente? Tranquilo ou não? Tranquilo? Então, olha só que interessante. Na lei de drogas, eu não cito o réu para apresentar a sua resposta à acusação, que seria um ato automático. Na verdade, eu cito o réu para dizer: olha, você virou réu, você se ferrou, em últimas palavras, não é isso? Professor, eu não tenho que abrir prazo para a resposta à acusação do réu? Olha só, isso virou uma questão que é muito debatida ainda na doutrina e na jurisprudência. A doutrina e jurisprudência majoritária dizem que não, porque a oportunidade para o acusado, agora réu, se manifestar foi lá atrás, na chamada defesa prévia. Inclusive, se você olhar a sua lei 11.343, ela não fala nada sobre a necessidade da resposta à acusação. Muitos, principalmente a Defensoria Pública, então quem trabalha na Defensoria Pública vai ver posicionamentos no sentido de que o juiz deveria abrir para a defesa prévia e depois que citou, abrir para a resposta à acusação. Mas essa é a posição minoritária, tudo bem? Essa é a posição minoritária. Hoje, o que se entende? Se entende que o momento do acusado falar nos autos, no rito dos crimes de droga, é na defesa prévia. Por quê? Depois que ele for citado, se ele virar réu, o juiz vai imediatamente designar a audiência de instrução e julgamento. Quer dizer, ele vai pular a fase da resposta à acusação. Tudo bem?
É claro que você, que tem uma posição mais ligada à defesa, à defensoria pública, poderia questionar no seguinte sentido: mas professor, veja só, a defesa prévia, eu posso utilizar ela apenas como uma forma de solicitar ao juiz a rejeição da denúncia. Quer dizer, eu estou pedindo para o juiz não receber a denúncia. E aí eu não falo tudo para o juiz. Eu não dou todos os argumentos para o juiz. Eu não falo sobre mérito. Eu falo apenas sobre questões processuais. Por exemplo, você pode pensar isso. E aí, depois que virar réu, aí sim eu quero ter a resposta à acusação para poder atacar o mérito. Não é isso que você está pensando? Não é isso que você está pensando? Isso não seria lógico? Sim, eu também concordo que seria lógico. Mas você concorda comigo que seria dilatar demais o rito dos crimes de droga? E veja, além de dilatar demais o rito dos crimes de droga, se você ler o que fala o artigo 55, parágrafo 1º, se você ler o que fala o artigo 55, parágrafo 1º, deixa eu ver se eu acho ele aqui. O 55, parágrafo 1º, ele fala: na resposta, além da defesa consistente na defesa preliminar e exceções, o acusado poderá arguir e invocar todas as razões de defesa. Todas as razões de defesa. Todas as razões de defesa. Significa que o próprio legislador está nos dizendo que, para ele, essa defesa prévia não é apenas para atacar forma, não é apenas para atacar exceção. Ele quer que você se manifeste sobre mérito. Mas eu confesso a vocês que essa é uma questão que ainda possibilita debate, tá? Agora, você tem que se posicionar como a lei. A lei fala que você deve apresentar resposta à acusação? Ela não fala. Então, um ótimo argumento é: se a lei quisesse que eu desse oportunidade de uma resposta à acusação, a lei teria falado e ela silenciou. Significa que uma ótima forma de você pensar no rito da lei de drogas é que ele vá direto para a audiência de instrução e julgamento. Pergunta: é possível a absolvição sumária? É possível a absolvição sumária do CPP? Sim, é possível a absolvição sumária do CPP, apesar da lei de drogas não fazer menção à absolvição sumária, tudo bem? A lei de drogas não faz menção, mas é plenamente possível essa absolvição sumária. Legal, estamos já indo para o finalzinho da nossa primeira parte, aí 20 horas e 3 minutos. Eu quero só fechar uma ideia, daqui a pouco eu dou um intervalinho, daqui a pouco a gente volta, tudo bem? Olha só, meus amigos, depois que é marcada a audiência de instrução e julgamento da lei de drogas, depois que é marcada a audiência de instrução e julgamento da lei de drogas, você vai ali para o seu artigo 57. Artigo 57. O que fala o artigo 57? Ele fala que na audiência de instrução e julgamento, tá aqui embaixo, eu vou subir aqui para você, na audiência de instrução e julgamento, após o interrogatório e a inquirição de testemunhas, será dada a palavra ao representante do Ministério Público e o defensor para a sustentação oral de 20 minutos mais 10. Você se lembra disso do artigo 400 do CPP? Você se lembra disso? E você se lembra que lá o interrogatório do acusado é a primeira ou é a última parte da audiência de instrução e julgamento? O interrogatório do acusado, que é um meio de defesa, é a primeira ou é a última? É a última. Eu falei isso para vocês. Eu falei para vocês que por uma questão de defesa, isso aí, Ademir, por uma questão de defesa, contraditória e ampla defesa, o interrogatório deve ser o último. O interrogatório deve ser o último. Porém, olha só o que a lei de drogas nos fala. A lei de drogas nos fala que o interrogatório é o primeiro. Tudo bem? Eu já vou parar para o intervalo agora. E eu gostaria que você aí, enquanto jante ou faça alguma coisinha, pesquisasse agora no Google e me desse a resposta assim que eu voltar.
Este artigo 57 da Lei de Drogas, que fala que o interrogatório é a primeira etapa da audiência, está em vigor? Ou houve uma alteração jurisprudencial? Em outras palavras, o que a doutrina e a jurisprudência dizem desse dispositivo do artigo 57? O interrogatório deve ser a primeira etapa da audiência, e aí eu estaria consagrando o princípio da especialidade, porque a lei de drogas é especial em relação à lei ordinária, em relação ao rito ordinário, ou eu deveria utilizar para a audiência de seu julgamento o princípio do contraditório e da ampla defesa mais benéfico, melhor para o réu, ou seja, colocar o interrogatório no final. Perceba que isso muda tudo, né? Perceba que se você estiver lá defendendo o seu cliente e o juiz falar, olha, vou aplicar a lei de drogas, e aí ele começa interrogando o seu cliente, significa que você não sabe ainda o que todas as testemunhas vão dizer. Como é que você vai se defender de algo que vão falar depois? Tudo bem? Eu quero, já estou vendo aí algumas pessoas respondendo, ótimo, estão respondendo, legal, então aparentemente estão respondendo que deve ser a última, tudo bem. Kathleen, não é por conta do princípio do indúbio pro réu que você deve jogar por último, tudo bem? É pelo princípio do contraditório, quer dizer, para eu me defender, eu preciso ter todo o processo, saber de todas as provas e saber de tudo que estão me acusando, tudo bem? Princípio do contraditório da ampla defesa. Tudo bem, vocês já acertaram, isso. Ademir, é isso que eu quero. Eu quero que vocês, por gentileza, pesquisem com base em que eu posso dizer que hoje a jurisprudência e a doutrina majoritárias dizem que na lei de drogas, apesar do artigo 57 colocar o interrogatório em primeiro lugar, você deve colocá-lo por último. Eu quero que você me pesquise, principalmente STJ e STF. Você vai ver que as decisões são bem próximas e que isso muda bastante e que com certeza vai cair no seu exame de ordem. Tudo bem, minha gente?